Estamos aqui, gente, com a Nájila. E hoje, para quem ainda não te conhece, quem é Nájila por trás dos palcos e das redes sociais? Bom dia. Primeiramente, obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim, do meu trabalho e dos meus sonhos. A Nájila, bom, atrás dos palcos, só o palco da vida mesmo, porque eu nunca cantei profissionalmente. Eu sou agente de viagem há 18 anos, sou mãe, né? Sou empresária e agora resolvi colocar em prática esse sonho que vem junto assim com um desejo de mensagem para outras mulheres. Que lindo! Nájila, como começou a sua relação com a música? A minha relação com a música aconteceu desde muito jovem, muito criança mesmo. Eu vou falar que eu já gostava de música, assim, aprendi a gostar muito de música desde dos meus 3 aninhos de idade, cantando as musiquinhas ali da creche, quando eu estava em creche, cantando as músicas que eu via assim nas rádios. Então, com 3, 4 anos, eu já passava o dia, meus momentos de alegria era ficar debaixo de um pé de mangueira que tinha assim, na porta da casa da minha avó cantando. E eu me lembro até hoje, a primeira música que eu parei assim para ouvir e me emocionei profundamente foi uma música do Amado Batista, que é aquela no hospital, na sala de cirurgia. Quem não conheceu essa música, né? Eu ouvi essa música prestando muita atenção na letra dela e me deu assim, até uma vontade de chorar, assim, já me comovendo com a história. Então, é isso. Que bacana. Quem foram as pessoas ou referências que mais te inspiraram nessa caminhada? Você já falou do Amado Batista, mas tem alguém que te inspirou para hoje você ter escrevido essa música e estar inspirada? Bom, com relação a compor, né? Como eu disse, desde criança eu gosto muito de música, são coisas assim que me emocionam bastante. Mas com 8, 9 anos de idade eu já comecei a compor as minhas primeiras músicas. E quando eu era criança eu mesma compunha as minhas músicas de infância. Então, assim, da infância, Simone, tem aí logo, né, as músicas da Xuxa. E aí eu fui crescendo, já fui vivendo já da outra época, né? Kid de Abelha, Chitãozinho e Chororó, Amado Batista, né? Foi um primeiro. E Trio Parada Dura, meu Deus, só o sertanejo mesmo. Então eu gosto muito de música sertaneja. Mato Grosso e Matias, e por aí vai. Que bacana, então você já é uma artista desde pequena, já tinha o dom, né? Que legal. Que mensagem você mais gosta de passar através das suas músicas, desde a infância, assim? Hoje você é adulta, né? Mudou, mas qual o tipo de mensagem você mais gosta de transpassar pela sua música? Na verdade, a música, ela é assim, para cada momento da sua vida, você tem um tipo de inspiração, né? Então, se você às vezes tá alegre, você quer um forró, você quer um pagode, e aí você canta aquela música assim, mais alto astral. Se você tá naquele dia assim mais triste, né, mais chateado, aí você já tem aquela música assim mais romântica, né, uma música mais suave. Então, para mim a música, ela é como um vento, como o dia. Cada hora tá de um jeito. Não tem como o mar, sabe? É como a natureza. A música, para mim, é como a natureza. Não dá para você definir. Cada hora tá de um jeito. Eu, por exemplo, eu gosto de todos os tipos de música,
um axé, um pagode, um sertanejo, o forró, música cristã. Então, para mim, a música é assim, é como a natureza. Então, não tem como você definir e deixar fixo, né? É só de uma forma e pronto. Que bacana essa visão sua. Parece até um poema, como você falou. Ficou muito lindo o jeito que você colocou, né? Porque Deus nos compara muito, né, com a natureza. Sim. E dependendo da cultura, né, que você vem, da cidade, né, tem estilos de música que reflete muito no decorrer da nossa vida. Muito bacana. Mas, Nájila, conta pra gente o que te inspirou a criar esse novo projeto. Esse novo projeto, na verdade, ele já está no meu coração, ele já é velho. Ele nasceu já há muito tempo, quando eu compus, né, essa música, e eu tenho ela guardada, e se eu for contar as inúmeras vezes que eu mesma cantei essa música, eu acho que já dá por todos os mais de 200 milhões de brasileiros. Acho que eu já ouvi a música por todos os brasileiros. Mas o que me inspirou agora a colocar em prática, né, e gravar e etc., é o desejo de passar essa mensagem para outras mulheres, para outras adolescentes, e contar um pouco da minha história, que ao decorrer de tantos anos eu pude perceber que a minha história se repete na história de muitas outras mulheres, de milhões de outras mulheres. Então foi daí que eu resolvi colocar em prática e gravar essa música. Que bacana! E como foi o processo, né, criativo dessa música, desde a primeira ideia até o clipe? Bom, como eu disse, essa música eu compus já há muito tempo. É a música, né, Quem Não Ouve Conselho. E o refrão dela é: quem não ouve conselho, ouve coitado. Essa música eu compus ela, assim, acho que em menos de 5 minutos. Foi muito rápido. Parece até que a música veio, assim, prontinha para minha cabeça, e eu só coloquei ela no papel, assim, de uma forma, assim, quase que instantânea. Eu estava num final de tarde junto com algumas amigas, e uma delas comentou, assim, algo do tipo: então, né, acho que falou com a irmã dela, alguma coisa. Então, como a mãe ou a avó, não lembro, falou, né, quem não ouve conselho, ouve coitado. E aí, você vai querer pagar para ver e tal, né? E eu gostei da frase: quem não ouve conselho, ouve coitado. A partir daquele momento que eu repeti: quem não ouve conselho, ouve coitado, na sequência já fui descrevendo e toda a música, do início ao fim. Que bacana! E qual foi o maior desafio durante essa produção? Porque você já tinha a letra, né? Sim. Mas hoje, igual você disse, já estava guardada há muito tempo. E como que foi, né, para você? Foi um desafio para fazer essa produção? Sim, foi um desafio muito grande, até porque eu não sou uma cantora, né, profissional. Eu nunca me apresentei em nenhum lugar, eu nunca cantei profissionalmente em nenhum lugar. A minha vida foi ser mãe, trabalhar, estudar, empresária, né? Então, para você ganhar espaço nesse meio artístico, assim, do nada, é muito difícil para as pessoas te darem oportunidade e para as pessoas acreditarem em você e sonhar o sonho junto com você. Isso é muito difícil para quem vem, assim, do nada, né? Para eu chegar a ponto, assim, de produzir essa música, a produção dela, eu cheguei a falar aí com pelo menos umas 8 empresas, uns 8 produtores diferentes, tá? Então passava para demorava para te dar resposta,
ah, não dá, passava para outro, e aí apresentava uma proposta assim razoável de qualquer jeito, sem dar credibilidade. E aí eu ouvia e falava, não, não é isso, não é isso ainda. E no oitavo, pode-se dizer, que foi, no caso, aí agradecer bem o Gabriel Júnior. Eu cheguei lá no estúdio dele e eu já estava assim, quase que meio que desanimada, mas eu falei assim, vou tentar mais essa vez. E o Gabriel, ele foi bem bacana, porque ele falou assim, ele ouviu a música, eu cantei a música ali para ele, sem nenhum instrumento, nada, cru, assim, do jeito que eu tô aqui. Cantei a música e eu senti assim que ele foi mudando a expressão, no que eu fui cantando ele foi se alegrando e ele falou assim, Nájila, você vai se surpreender, daqui uma semana você me procura novamente, a gente já vai estar com a guia aí pronta, né? E realmente eu me surpreendi, eu fiquei muito feliz com o resultado e tá aí, a música ficou tão bonita, tão bacana que eu mesma, eu já ouvi a música, olha, se for somar todas as vezes que eu ouvi a música agora, depois de pronta, eu poderia dizer que eu ficaria no top 1 do Spotify. Lindo! Então, é isso. Que bacana. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Você pode não ser profissional, mas você é uma artista nata, tá? Só precisa fazer o que você tá fazendo. Demorou, mas veio. Olha que lindo. Como você se sente vendo esse projeto ganhando vida agora? É muito desafiador, né? E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de ver ela pronta, né? De ver que ficou um resultado assim muito bacana e de poder levar essa mensagem que é a história de muitas mulheres, né, muitas mães solos que existem não só no Brasil, mas no mundo, né, há muitas mães solos e também ao mesmo tempo com o desejo de que outras possam ouvir, refletir e evitar chegar a esse ponto. Que bacana. Nájila, se essa música pudesse falar com uma pessoa em especial, quem seria? Eu não diria assim uma pessoa, tá? Mas tá? Todas as mulheres, principalmente adolescentes, tá? Eu gostaria muito que todas as adolescentes e as mulheres, no modo geral, ouvissem essa música, tá? E refletissem bem, tá? Pegando um gancho dessa pergunta, o que você quer que o público sinta quando ouvir esta música? Olha, eu quero que sintam ao mesmo tempo alegria no fato assim de ser, é uma música dançante, é uma música, né? Mas eu quero que sintam assim uma reflexão nessa história. É isso. Não seria bem só a situação assim de sentir, mas de refletir o que é a situação aí de quem não ouve conselho, ouve coitado. Que na verdade hoje, assim, a música ela vai por esse lado, né, de mãe solo, de quem não ouve conselho, ouve coitado, mas não apenas a situação de ser uma mãe solteira, mas a frase quem não ouve conselho, ouve coitado, serve para muitas fases da vida do ser humano, né? Não se envolver com uma pessoa errada, não se envolver com aquele cara que o pai ou a mãe está vendo que não é uma boa companhia para se namorar, ou até mesmo, vamos falar aí, aquele rapaz que está numa má companhia,
né? E o pai está falando, meu filho, não se envolva com essa amizade, né? Ou acho que serve para tudo, né, na vida da gente. Não, será que está certo esse caminho que você está seguindo? Né? Então, quem não ouve conselho, ouve coitado. Ele serve não só para a situação amorosa, né, de ouvir aí o conselho dos pais, mas em todas as áreas aí de boas ou más companhias, amizades, relacionamentos, né? E até mesmo assim, às vezes alguns projetos, qual é o caminho que você está seguindo? Será que é isso mesmo? Será que isso vai ser bom para a sua vida? Então, quem não ouve conselho, ouve coitado, ele abrange todas as áreas da vida da gente. Então, Emocional, profissional, emocional, profissional, familiar, então, financeiro, exatamente. Que Então, bacana. é isso. Quais são agora, Nájila? Fala pra gente. Quais são os próximos passos depois desse lançamento? Tão esperado, que foi gerado há muito tempo, hein? Que filho que demorou para nascer. Olha, os próximos passos, eu confesso que eu não sei dizer, não sei onde, né? Eu não sei aonde isso vai dar, até como que vai ainda se repercutir, né? Não dá ainda para saber, porque sou totalmente nova, né? Nessa área aí. Então, quem vai dizer mesmo vai ser Deus, né? E o público. É isso. Tá, você está vivendo novo, né? Tá certo. Você está esperando aí as expectativas. Mas falando em expectativas, você já tem, assim, por exemplo, planos para clipe, show ou colaborações futuras? Mesmo que você esteja na expectativa, você já tem algo pensado? Então, até para ilustrar bem mesmo a história dessa música, eu gravei um videoclipe, tá? Ao qual eu tentei mostrar assim a realidade, né, de como vive, né, uma mãe solteira. Tentei mostrar de uma forma assim até um pouco descontraída, mas que é a realidade. Então, eu já tenho um videoclipe que eu espero que as pessoas gostem, porque foi feito assim com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, com muito empenho, né? Eu tentei pensar ali em cada detalhe, cada pequeno detalhe. Então, já tem aí esse videoclipe. E logo, logo vai estar aí nas plataformas digitais também. Nájila, como que você imagina a Nájila artista daqui 5 anos? Eu pergunto isso porque eu sei que você hoje está começando, né? Está acreditando e é um projeto novo. Mas você se imagina como daqui 5 anos? Eu não falo que se isso dá certo, já deu certo. Amém. Eu tenho muitas composições, muitas músicas guardadinhas. Como eu disse, eu gosto de vários tipos, né, musicais. Então, tem muito sertanejo, tem forró, tem música cristã, né? Então, tendo a oportunidade, eu tenho sim o desejo de mostrar as outras músicas que eu compus, né? E, enfim, Deus e o público, né, que vai dizer, mas se eu tiver outras oportunidades, eu quero sim mostrar as outras histórias da minha vida que são contadas através das minhas composições. Nájila, eu fiquei sabendo que você fez alguns documentários, né? Sim, sim. Como que é isso? Mostra pra gente. Fala um pouquinho. Então, eu fui ver, né, na prática mesmo, ao vivo, né, fui entrevistar, né, e vivenciar ali a rotina
de algumas mães solteiras, né? E uma delas é a Mari. A Mari, ela foi mãe com 14 anos, tá? E ela estava lá, inclusive, com um nenenzinho no colo. E eu fui perguntar, né? Como que era a vida dela. E foi bem interessante, porque eu quase comecei a chorar junto com a Mari, porque ela começou a chorar ali, né? Porque ela engravidou aos 14 anos e ela teve que parar de estudar, parar de ir procurar uma profissão, né? Para a juventude dela, a adolescência dela, parou tudo para ser mãe, para cuidar do filho, né? E não é fácil, tá? Não é fácil. Então, o pessoal pode ver aí um pouquinho do trecho dessa entrevista aí com a Mari, que cedeu para a gente contar um pouquinho da história dela. Então, Mari, conta aí pra gente como que é a sua rotina, tá? O que é para você ser mãe solteira? Na verdade não é fácil, né? Eu trabalho das 1 às 8 da noite, aí as crianças ficam com a babá e a minha rotina é essa, todos os dias. E hoje é você que provê também todo o sustento financeiro da casa? Sim, hoje sim. Tudo eu, tudo eu. E em que momento, assim, você tem o tempo, assim, para você, como mulher? Porque durante uma parte você está no trabalho e a outra parte você está cuidando das crianças. Sobra algum tempo para você, para sua vida? Não, na verdade não. Sempre fui eu desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Você foi mãe com que idade? Com 14. Com 14 anos? Com 14. E antes de ser mãe, como que era a sua vida? Eu estudava, né? Saía, tinha minha vida, eu dependia dos meus pais, era mais fácil. Era bem mais fácil, sim. Era adolescente. Aí depois que me tornei mãe, ficou um pouco mais difícil, bem mais difícil, né? E você foi mãe, então, bem jovem, né, Mari? Sim, bem jovem. Tá. E me fala uma coisa, você chegou alguma vez a ouvir um conselho da sua mãe, dos seus pais, sobre essa situação de engravidar, de namorar? Teve algum conselho? Você teve alguma orientação? Me aconselharam bastante, né? Eu mudei muito também depois que me tornei mãe. Dos seus pais você não chegou a ter, né? Não, dos meus pais não. Não, tá certo. E o que você poderia passar de recado para essas adolescentes hoje que estão aí namorando e não estão se cuidando e aí pensa que é tudo uma festa e não tem uma noção do que é ser mãe jovem, né? O que você falaria hoje para uma garota aí de 14 anos, que é a idade que você tinha quando você se tornou mãe? Isso. Estudem, obedeçam os pais, né? Ouçam mais. Isso. Porque ser mãe não é fácil. Ser mãe... Se cuidem, né? Até me arrepia ver sua história e tu vê que você está bem emocionada porque, ou seja, toda a sua juventude você teve que parar de estudar, parar de olhar numa profissão para poder ser exclusivamente mãe. E ainda sem um apoio financeiro e sem apoio do pai. Exatamente, quando eu me tornei mãe. Certo. Eu espero, assim, que o seu depoimento sirva de um alerta para outras adolescentes, para outras jovens que pensam que namorar só é uma festa, né? E acaba não ouvindo o conselho, né, dos pais. E quem sabe até levanta essa questão para que o próprio poder público, né, possa ter mais incentivo aí de palestras, de orientação nas escolas, que seja evitado esse tipo de situação, né? Porque ser mãe é uma bênção, mas não da forma errada.
É né? verdade. E eu tive que parar muito, muito cedo. Teve que parar seus estudos, parar de estudar. Então, é isso aí. O que eu achei muito lindo, Nájila, que você soube conduzir e perguntar para esta mulher sem cobrar nada dela. Isso é muito bonito. Olha, eu te dou os parabéns aqui, porque saber perguntar é uma dádiva muito linda, sem ferir. Sim, a Mari ali, uma coisa que eu achei bem interessante que ela falou, em nenhum momento ela teve o conselho, né, dos pais, ela não teve orientação dos pais, da mãe, não teve. Então, apesar da minha música falar quem não ouve conselho, ouve coitado, tá? Infelizmente, há uma grande maioria que passa por essa situação que a Mari está passando, nunca ouviu um conselho dos pais, da mãe, nunca ouviu uma orientação, não teve orientação sobre preservativo, não teve orientação, às vezes até como que você está se envolvendo com esse cara, tá? Infelizmente, a grande maioria não teve orientação nenhuma, tá? Então, a música fala quem não ouve conselho, ouve coitado, mas eu percebo, tá, que muitas meninas, elas não ouviram conselhos de ninguém, tá? E apesar de que na minha música eu falo assim, mamãe sempre dizia, menina, tome cuidado. Papai sempre falava, olha este namorado. Vovó sempre me ensinava o que era certo ou errado, tá? Mas meu coração estava cego, apaixonado, tá? Apesar de eu falar isso na música, foi mais assim uma inspiração assim de uma poeta, que pode ser um compositor também, é um poeta, mas eu não tive, eu posso falar aqui, eu não tive esse conselho. Eu não tive. Eu comecei a namorar, me envolver assim, adolescente, e eu não tive. A minha mãe, primeiro que eu também não tive, né, pai, mas a minha mãe também, em nenhum momento sentou comigo e falou, você tá namorando, né, é assim, tem que ir ao médico, olha, existe esse jeito aqui de preservativo, né, o ideal é que você evite o relacionamento sexual, porque você é muito nova, né, mas se tiver que ter, que tenha aqui um preservativo, vou te levar ao médico, tá? Então, eu achei bem bacana o depoimento aí da Mari, porque ela representa as milhões de adolescentes que os pais, ou com quem ela vive, nunca deu nenhum conselho. Começa a namorar e nem sabe o que é engravidar, nem sabe o que é um preservativo. Então, um dos meus objetivos de alcançar com a letra dessa música, com esse videoclipe, eu gostaria muito, sabe? Minha filha, ela fala que é meio utopia, alguns amigos falam que é meio utopia da minha parte, mas por que não ter, que seja uma vez por mês, palestras nas escolas? Eu sei que tem muita gente que fala, não, lugar de educação é em casa, as escolas vai ensinar, são as matérias aí, matemática, geografia, português, tá? Mas e quando esses adolescentes não têm uma orientação em casa? Uma referência. Não tem uma referência em casa, não tem um conselho dos pais, e muitas vezes vai falar assim, vamos cobrar esses pais. E esses pais também não tiveram para poder repassar para os seus filhos. Como que esses pais vão passar para os filhos algo que também eles não tiveram? Eu não cobro e nem julgo a minha mãe por nunca ter sentado e conversado assim comigo, porque ela também não teve essa orientação. Então, como que ela ia me ensinar para mim ou passar para mim algo que ela também não teve? Então, assim, eu visito muitas, assim, a periferia, e eu faço, assim, alguns trabalhos sociais, e vejo tanta criançada na rua,
E eu penso assim, e aí, vamos pedir ajuda para o governo, o poder público, para ajudar essas crianças, né, tirar essas crianças das ruas. E por que não começar lá na fonte? Por que não, já que tem um espaço aí das escolas, né, e ter um envolvimento do poder público com palestras, com terapias, né, para poder passar orientação para essas adolescentes, né, e para os adolescentes, os meninos também, não é só as meninas, não, para os rapazes também, tá? Então, eu tenho sim, podem chamar aí de utopia, de sonhadora, né? Mas eu gostaria sim de ver um dia o poder público envolvido nisso, tá? E em vez de só dar cestas básicas para essas mães que estão cheias de crianças em casas passando necessidades, começar a agir lá na fonte, né? Ou seja, que seja uma vez por mês, mas que tenha palestras, né, orientando os jovens, orientando os adolescentes, não só falando sobre gravidez fora, né, do tempo, de gravidez de forma assim, sem planejamento, mas de vários assuntos, tá? É isso. Que coisa linda. Nádia, nós estamos chegando aqui no final, tem duas coisas. Para encerrar, se você pudesse deixar uma frase que resume esse momento agora da sua vida, né? Qual seria essa mensagem? E se você também quiser, né, cantar um trechinho dessa música, também pode. Mas qual seria a mensagem hoje que você deixaria, né, para as pessoas nesse momento da sua vida? Bom, apesar, né, de eu ter escrito essa música já há muito tempo e ela ficou sendo cantada e ouvida na minha mente, né, por muitos anos. Tá, então, assim, como já está há muitos anos essa música, né, na minha mente, sendo cantada e ouvida por mim tantas e tantas vezes, e eu decidi agora fazer, né, essa gravação. Eu quero falar assim para as pessoas que acreditem no seu sonho, né? Acreditem no seu potencial, tá? E não desista, né? Eu sei que são frases assim meio que clichê, né? Parece, mas não é, né? Não desista do seu sonho. Eu já ouvi isso e já assisti isso muitas vezes, né, de muitos, né, artistas, não só na área da música, né, mas em todas as áreas, né, essa frase aí, não desista do seu sonho, e tente, é o que eu estou fazendo agora, né, e a mensagem da música tá aí: quem não ouve conselho, ouve coitado, né? Então, tá aí, a música tá bem bacana e fala bem mesmo a realidade aí das pessoas.